Tarde. Essa palestra eu tinha planejado ela para ser algo bem mais técnico. Eu ia mostrar até, tentar conectar o meu firewall, mostrar lá, mas aí como ela caiu num sábado, não ia ter ninguém trabalhando na empresa, a gente não ia conseguir ver essa parte rodando online, o fluxo é muito baixo. Eu já tentei fazer alguns testes de acesso, chega final de semana ele vai lá embaixo. E aí, eu vou falar mais sobre o que a gente está tentando fazer e a forma que a gente está querendo deixar. E aí, no desenvolver da palestra, eu vou falando aí como que eu cheguei nesse ponto, por que eu acho que está assim e tudo mais. Eu sou analista de sistemas, eu sou de Minas Gerais e desde janeiro estou morando em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. E eu estou trabalhando no Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, que é o ITAI, que é o Instituto de Tecnologia Aplicada e Inovação. Esse instituto está locado dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, que é o PTI, que fica dentro da usina de Itaipu, que é um lugar muito bonito e bom de se trabalhar. A gente vai falar basicamente sobre um pouco da empresa, vou tentar situar onde que a gente está lá naquele lugar, uma ambientação sobre como foi que eu peguei aquele cargo, onde eu estou hoje, por que eu estou lá, falar da infraestrutura que a gente tem hoje, como que a gente está tentando migrar ela para coisas mais novas, e falar um pouco também sobre as propostas de migração e o planejamento para as novas tecnologias que a gente vai utilizar. Como eu disse, o ITAI é o Instituto de Pesquisa. Ele possui a ISO 9001, no controle de qualidade, e ele atua na área de automação e simulação de sistemas elétricos. Então, parte de simulação, por exemplo, alguém lembra quando você tinha, por exemplo, um liquidificador, sua mãe ligava o liquidificador na cozinha, a televisão ficava toda chiando? Isso é porque o liquidificador causava muito ruído na sua rede elétrica que transferia para a televisão. Então, basicamente, o laboratório de simulação faz essas simulações de o que está acontecendo para poder tentar resolver esse problema antes de ir para o usuário final, para a mercadoria. E a parte de automação, a gente faz sistemas de automação para a própria usina de Itaipu ou para outros... mas geralmente ligado à parte de energia elétrica. Tanto a geração como a transmissão, tanto a energia hidroelétrica como biogás, biomassa e por aí vai. A história é o seguinte, eu fui para Latinoé, alguém que já ouviu falar da Latinoé? Então, eu fui para Latinoé, eu vou para Latinoé desde 2009, e aí quando eu fui agora em 2013, no caso, logo aí eu fui, a primeira vez que eu levei minha noiva, e aí ela gostou muito da cidade, ficou procurando, ela é pedagoga, ficou procurando concurso para lá, tinha um concurso para a prefeitura de Foz do Iguaçu, ela falou que queria fazer, fez, e aí na outra semana que abriu a inscrição do concurso dela, abriu uma vaga para analista de sistemas, para trabalhar com desenvolvimento web nesse instituto. E eu, todo faceiro, fui lá e fiz esse processo seletivo, passei, e aí eu comecei a trabalhar lá em janeiro. O que aconteceu foi que o nosso analista de suporte, ele precisou sair de última hora. Ele tinha passado no outro concurso, e aí desse concurso tinha entrado com recurso, o recurso saiu em cima e já ia começar. Ele sei que ele teve 5 dias para poder resolver tudo, arrumar as malas e ir embora. E foi quando eu caí de paraquedas lá na parte de analista de suportes e infraestrutura lá do nosso instituto. E aí, o que aconteceu foi que eu tive praticamente nenhum treinamento sobre o que estava rodando para controle de tráfego, servidores e tudo mais. Tudo praticamente era feito por interfaces web, então se eu tinha um servidor de arquivos Samba, eu tinha uma interface web que gerenciava o serviço todo, então todo o ponto .conf dele era gerado com muito lixo lá pelo sistema web. Além de webmin e outras coisas lá. E aí eu ainda tinha pouco pessoal, era só eu e um estagiário.
e muito incêndio. Então sempre tinha uma impressora que não estava funcionando, sempre tinha uma máquina que não estava acessando a rede, começava a aparecer IPs duplicados na rede que ninguém sabia por quê. E aí foi quando a gente começou a tentar fazer o seguinte: a gente está precisando de uma infra muito antiga, que não foi do analista que saiu, ele recebeu praticamente do mesmo jeito que eu, e aí foi uma bola de incêndio. Ele pegou bagunçado, não conseguiu arrumar e passou a bagunça para mim. E o que aconteceu foi o seguinte: a gente começou a gastar muito tempo apagando incêndio do que com a implantação. E aí a gente começou a querer fazer uma espécie de documentação de o que estava acontecendo, por que estava acontecendo, qual era a solução que a gente tomava, e começamos a pesquisar nesses manuais de governança, como o COBIT, ITIL e tudo mais. O problema é que é um manual muito extenso, um framework muito grande, e a nossa infra é muito pequena. Então tinha muita coisa que eu tinha que documentar, que acabava ficando desproporcional. A documentação da documentação era maior do que a documentação final do que eu teria. E aí eu comecei a pesquisar também, e eu vi que muitas pessoas estavam criando uma espécie de documentação para a necessidade deles. E aí foi aí que eu pensei, eu acho que essa forma vai atender mais a gente aqui. Então o que a gente começou? A gente tinha muita coisa não documentada, algumas coisas pouco documentadas e alguma coisa com documentação antiga. Atualizaram a versão de aplicativo, de software, de servidor e não documentaram. Então eu falei, esse servidor aqui está em tal servidor lá, em tal máquina, em tal lugar, e ele está rodando essa versão aqui. Na hora que eu cheguei para poder olhar o servidor, ele estava em outro lugar, com outra versão e outro sistema operacional. Então eu preferi até excluir esse documento do que tentar atualizar ele. E aí o que aconteceu foi que a gente começou a ver que tinha algumas coisas que tinham que ser prioridade, porque a gente não ia poder conseguir migrar nada antes de chegar nisso aí. Aí eu vou passar um pouco o que a gente tem e o que já foi feito nesses 3, 4 meses que eu estou lá, para a gente tentar ver, para vocês tentarem entender o que foi feito para tentar melhorar o sistema. A gente tem um servidor de Firewall, a gente tem backup, e-mail, o LDAP, autenticação de usuários, arquivos, banco de dados, os outros e as estações de trabalho. Para Firewall, a gente usa o pfSense, que é uma plataforma web que roda em cima do FreeBSD. Essa é uma interface web que eu recomendo. Ela é muito estável, o FreeBSD em si ele é muito estável, tem muita documentação, e ele te dá uma autonomia muito grande, diferente das outras interfaces web que a gente tem, que é muito engessada. Tirando que você pode conseguir fazer tudo via linha de comando, caso você queira. Então, é muito bom. E aí, esse nosso servidor, ele faz, basicamente, o gateway, o DHCP e o DNS interno, e ele faz o portal captive, que é quando você precisa autenticar. Igual você chega na faculdade, conecta na internet sem fio, e ele te pede uma tela de login e senha. Então isso é o portal captive, é para poder autenticação de usuários na rede. Então eu tenho o usuário, ele tem lá um documento falando que ele pode fazer o que não pode, se ele clicou em aceito, quer dizer que ele está ciente que se ele fizer alguma coisa errada, então é mais para políticas de internet do que para outras coisas. Para backup a gente está usando o Bacula, que está rodando em cima de um servidor Ubuntu Server. Para a estrutura de e-mail, a gente está usando o Cyrus com Postfix em cima do Expresso versão 2. Já saiu uma versão 2.5, foi tentada uma migração, que foi logo quando o nosso analista precisou sair, que eu assumi. E aí a gente está tentando fazer a migração agora para o Zimbra. Primeiro incêndio que a gente teve lá do e-mail é que o pessoal sempre reclamava que e-mails, por exemplo, do BOL e do UOL, a gente não conseguia enviar e-mail para eles. E ninguém nunca soube por que disso, não tinha nada explicando. E aí que eu fui olhar a documentação lá de ajuda do BOL e do UOL, e eles falam que eles não aceitam mais e-mail pela porta 25, o que é muito bom. Só que o errado foi o analista ter deixado o nosso e-mail saindo pela porta 25. Então a primeira grande migração que foi feita, que dá muito trabalho, que é só se alterar lá a porta, foi
migrar para a porta 587, que é o SMTP seguro. E a gente está estudando agora a migração para o Zimbra. Na parte de usuários, a gente atualmente está com o OpenLDAP. O nosso servidor de e-mail está na base mais antiga, ele está lá desde, 7 anos atrás, rodando em cima do CentOS. Alguém conhece a distribuição CentOS? É uma versão baseada no Red Hat. E o Expresso lá, ele está controlando também o nosso LDAP, está na mesma máquina. Então, a gente tem algumas coisas que a gente não consegue mexer tão bem assim, por causa dessa dominação do e-mail em cima da base de usuários. E aí a gente está tentando fazer a migração ou para uma versão mais nova do OpenLDAP ou para o Samba 4. A gente tem o Samba 3 atualmente funcionando, tem uma máquina em teste com o Samba 4 apenas para arquivos. A gente não começou a fazer autenticação de usuários ainda com o Samba 4. Já está, a versão 3 está no Ubuntu Server e a versão 4 já está num servidor Debian. Para banco de dados, tanto desenvolvimento quanto produção, tem alguns hosts que são MySQL, outros que são Postgres. A maioria dos sistemas desenvolvidos lá na empresa, eles trabalham em cima do Postgres. E aí a gente tem os outros. Os servidores web a gente trabalha tanto com o Apache, o HTTPD, nas versões antigas lá do CentOS, o Apache Tomcat, o Nginx. Então é basicamente PHP, Java e Hub. Porque o pessoal lá acredita que o suporte do Hub no Nginx é melhor do que no Apache. Ou não sei se foi configuração deles também, alguma coisa assim. A gente tem um bind para DNS externo, Git SVN para gerenciamento, para versionamento de código. Os códigos mais antigos não estão no SVN, o que foi mudado, atualizado, já está passando para o Git, tem uma base própria do Git lá dentro, o GitLab. O Redmine, que controla basicamente os chamados de suporte, as tarefas, um sistema de intranet, vale muito a pena conhecer, até para gerenciamento de projetos e tudo mais. E o Lime Survey, porque a gente precisa fazer alguns questionários de controle de qualidade do cliente, qualidade de outras coisas que a gente faz lá. E tem o Vai Café, o Ponto e o Components, entre outros lá, que o Vai Café é o nosso sistema de gerenciamento de garrafas de café. Quem vai buscar garrafa de café no dia. O Ponto, que é para controle de horas dos estagiários, voluntários, que não batem o cartão na maquininha, não tem PIS. E aí a gente tem que fazer o cálculo das horas trabalhadas, então é feito pelo Ponto. E o Components é um sistema de estoque desenvolvido lá porque ele tem algumas peculiaridades para o pessoal de engenharia elétrica, que a gente tem muito engenheiro lá e eles conseguem buscar as especificações. Ele faz um wrapper nas especificações de componentes elétricos no site de alguma empresa dessas, alguma organização dessas de engenharia elétrica, componentes e tudo mais. Os nossos servidores, a gente tem CentOS, Ubuntu Server e o Debian Easy. Os Debian são os mais novos, o Ubuntu está na intermediária e os CentOS são os bem mais antigos. As máquinas do pessoal de desenvolvimento, basicamente o Ubuntu e o Mint, que é um Ubuntu com interface melhorada. Quem usa o Ubuntu acaba usando, muito pouco usam o Unity, ou o GNOME Shell, ou o Mate, ou Cinnamon mesmo. Na administração, a gente está com o Ubuntu 12.04, essa quarta versão dele, por ser LTS, porque o nosso RP é um RP que é homologado para essa versão. Então, a gente tentou até fazer alguns testes com outras distribuições, outras versões mais novas das distribuições, e essa foi a melhor forma, foi manter isso aí, pelo menos enquanto tiver o suporte. E o pessoal dos engenheiros elétricos lá, eles precisam de uma capacidade uma expertise para sistemas elétricos que, infelizmente, o QCAD, o FreeCAD ou outros CADs frees não dão suporte ainda, não tem uma capacidade tão boa de outras coisas. Então, acaba tendo que usar o Windows mais por causa do AutoCAD do que de outras plataformas. E aí é onde foi que está o grande problema. Porque eu recebi tudo basicamente sem documentação quase nenhuma. E aí foi aí que chegou o grande problema. Então a primeira coisa que a gente fez foi tentar conseguir mão de obra, num primeiro momento, para poder apagar incêndio.
Então, a gente recebeu mais 3 estagiários, a grosso modo falando, que vai de configuração de impressora, formatação de máquina e por aí vai. Cabo de conecta de cabo de rede, que às vezes o pessoal na limpeza vai limpar e puxa um cabo de rede. Todo mundo que trabalhou com suporte sabe, já viu alguma coisa dessas assim. Treinamento, então, por exemplo, a gente está fazendo migração para o Zimbra, então já vai começar um curso de Zimbra, já vai começar um curso de backup. Porque lá na empresa, por ser um instituto de pesquisa, eles evitam contratação de empresa para implantação do sistema. Eles preferem usar software livre e, no caso, por exemplo, do Zimbra, eles preferem mandar o analista para uma outra cidade ou um curso online por uma semana, um mês, o que for, e voltar essa pessoa treinada e capacitada para estar lá, do que pagar uma empresa que vai lá, implanta e vai embora e te deixa com uma coisa que você não sabe, não domina muito. E começamos as atualizações das novas versões e o principal que está sendo a nossa documentação. Como eu tinha começado a falar no início, os frameworks lá de desenvolvimento, de documentação e governança, eles são muito completos e muito complexos. Então, para a gente, ele não... como é que eu vou dizer? Ele não... Ele atendia uma bazuca para poder matar uma formiga. Eu tinha uma documentação maior da documentação do que tava sendo, seria gerado. E aí a gente tentou usar uma ideia de como fazer uma documentação que vai ter tudo que a gente vai precisar sem ser uma documentação muito complicada. E a gente tentou fazer uma espécie de uma documentação em tempo de implantação. O pessoal, por exemplo, eu tinha a parte de suporte. Então eu descobri, por exemplo, que toda semana as impressoras de administração, que eram impressoras de rede, em algumas máquinas não funcionavam. E aí a gente descobriu o quê? Que as impressoras estavam com o DHCP ativado e ninguém tinha colocado um IP fixo no DHCP server para essa impressora. Então, já assim, tinha 2 ou 3 impressoras que toda semana o rapaz tinha que ir lá em cima e configurar impressora por impressora. Aí até que um dia eu fui abrir a resposta do chamado dele, porque ele só colocava o chamado resolvido, e ver que era isso, então a gente fez logo de colocar a impressora com o DHC, com o MAC cadastrado no servidor. E aí foi o grande lance. Impressoras em rede, problemas, mudança de IP. Solução, colocar um IP fixo, amarrado ao MAC. Porque na hora que eu precisasse, por exemplo, fazer um novo gerenciamento mudar, por exemplo, a minha base de dados, de peso, a minha rede, por aí vai, eu ia mexer apenas no meu servidor. Então, eu integrei o meu DNS com o meu DHCP para poder fazer essa facilidade. Então, todas as máquinas agora têm impressora via DNS. O que eu vou fazer? O DNS está lá, impressora, ponto, qualquer coisa, e aí na hora que eu precisar alterar esse IP, eu altero lá no DNS também, e a máquina automaticamente já vai pegar. Os clientes da impressora já vão automaticamente conectar na impressora com o IP novo. Se eu precisar trocar a impressora, eu faço a mesma coisa. Eu coloco, se for, por exemplo, uma impressora do mesmo modelo, eu vou colocar ela lá, mudar o DNS dela para outra impressora e resolver o problema. E aí foi isso. Então, a gente como a gente começou a fazer a maior migração, foi a migração do... A gente está fazendo ainda a migração do LDAP, o que a gente começou a fazer? Uma espécie de um manual, que seria o que é, como está, por que está assim, e as tentativas de atualização. Então, eu coloquei uma base, por exemplo, o LDAP, o que é o LDAP, como que está a nossa interface do LDAP hoje, a nossa árvore atual, e desenhar uma árvore nova. O que essa árvore nova tem? As novas... o novo layout das minhas autenticações. E aí, o que aconteceu? Eu preciso fazer essa árvore funcionar num sistema novo. Então, primeiro teste. O primeiro teste foi utilizando uma versão mais atual do OpenLDAP. Em qual sistema operacional? O sistema operacional vai ser mantido o GNU Linux. Em qual distribuição? Vai ser mantido
como está fazendo isso o Debian 7.0, que é a versão estável. Então, como que foi feita a migração? Primeira coisa foi exportar o arquivo com os usuários, apagar o lixo todo e jogar na base nova. Aí teve uma grande diferença. Na hora que eu pegar os nomes dos usuários e criar o mesmo nome de usuário na base nova. Todos os usuários, eles têm um ID number, que é o ID number ligado no Samba. Na hora que eu fiz esse teste, as máquinas da administração não conseguiam logar, e foi bom que foi a primeira coisa que aconteceu de manhã. A máquina não conseguia logar, porque o ID estava diferente, dava um ID desconhecido, e aí eu não conseguia abrir o /home lá dos usuários. Como eu não conseguia abrir o /home dos usuários, dava alguns erros, ele criava um /home novo, e com arquivos novos, os arquivos dos usuários não estavam lá. Ou poderia acontecer, por exemplo, do /home que está lá ser de um outro usuário, o que é pior. Então a gente descobriu que tinha que manter o ID number. Então fomos fazer abrir o arquivo de texto lá do OpenLDAP, que a gente fez o backup, e ir copiando todos, dado por dado, colocando lá, mantendo nome, sobrenome, todos os dados, inclusive o ID number. Então foi um trabalho bem maçante, foram umas 16 horas, uns 2 dias de trabalho, mexendo com isso, testando, apagando, testando, até conseguir colocar uma base nova. Então essa versão 2 da migração é a que está atualmente. Só que aí, no meu documento que eu fiz, que eu estou fazendo, no caso, ele só vai estar pronto depois que a migração tiver sido concluída. E nesse documento vai ter o quê? Todos os erros, praticamente, que eu tive. Por quê? Porque se daqui a 5 anos eu não estou mais lá, ou estou e não estou lembrando como que foi que eu fiz a migração, e eu quero fazer a migração de uma outra forma, eu sei que, por exemplo, a primeira migração que eu fiz não deu certo porque as minhas máquinas autenticavam As minhas máquinas autenticavam no LDAP. O Samba autenticava no LDAP. E aí, agora, eu não tenho mais o Samba autenticando no LDAP. Então, pode ser que agora, essa primeira versão de migração que foi feita há 5 anos atrás, ela é uma base para a minha migração atual. Pode ser que a resolução desse problema aqui hoje não deu certo porque eu tinha alguma variável na minha rede lá que não... Como é que eu vou dizer? Que não possibilitava isso aqui. Então a gente foi fazendo testes em cima de testes para poder fazer essa nova base funcionar. Então quando a gente tem como é que eu vou dizer? Um lugar que não é, por exemplo, uma empresa pública, onde a pessoa passa num concurso e fica lá até aposentar. Você não tem isso, você é uma empresa privada ou uma empresa de capital público, que é CLT, por exemplo, tem rotatividade de funcionário, de estagiário, ou o pessoal precisa viajar para poder fazer alguma coisa, o melhor é tentar manter principalmente os erros. Porque você documentando os erros, você sabe que tudo que está feito ali, que foi feito de forma errada, você não precisa fazer de novo. Como que eu cheguei nessa conclusão? O primeiro, como é que eu vou dizer? Primeira coisa que eu tentei que eu cheguei para poder olhar, eu falei assim, gente, como é que a pessoa que estava aqui antes deixa uma coisa configurada dessa forma? Aí eu testei da forma correta, que é a forma que está na LPIC 2, que é a parte de configuração de servidores e tal, que é a forma padrão, e ela foi, como é que eu vou dizer? Eu falei assim, vou fazer. Aí na hora que eu fiz, eu vi que deu errado. Então a pessoa que estava aqui vai ver que não fez, não foi porque não sabia ou porque deixou muito tempo sem poder fazer, deixou acumular o serviço. Ele não fez porque vai ver que ele tentou fazer, mas não deu certo. E aí esse é o grande lance de documentar erro. Você tem sempre como é que eu vou dizer? As versões de tudo que deu errado. Porque o lance do erro é o que o pessoal sempre diz, você só acerta se você errar. Então, só que numa empresa que tem essa necessidade de estar tudo funcionando, quanto mais tempo errado, pior,
principalmente para o ponto mais fraco, que é quem está lá embaixo, que é o analista, que é que é o mais fácil de rodar na brincadeira lá. Então, a ideia é tentar manter o serviço funcionando, de forma que todo mundo vai, como é que eu vou dizer, as próximas gerações de analistas que estiverem ali vão saber por que aquilo está assim, por que não está da outra forma, porque aquela outra forma deu um erro, ou porque aquela outra forma ainda não era necessária, porque a expectativa de crescimento da rede, por exemplo, era muito grande. Não sei se alguém já viu falar de IPv4 e IPv6. Em IPv4 estão acabando os blocos de IPv4. E aí uma das vantagens lá, de onde eu estou trabalhando, é que a gente está alocado dentro do PTI. E o PTI é um sistema autônomo de gerenciamento de endereços. Atualmente ele é o primeiro maior ASN de implantação de IPv6 no Brasil, na América Latina e o terceiro do mundo. Então o que está acontecendo? Está acontecendo uma migração muito grande de IPv6 lá. E toda a minha rede atual ainda está com IPv4. Então o que vai ser feito já para começar na semana que vem? Parar a tentativa de migração de sistema, porque eu vou mudar a forma de conexão, eu vou mudar a minha conexão do protocolo, que vai ser o IP4 para IPv6. Então, tudo isso, até a pausa que foi feita de uma data da documentação para outra, tem que estar lá num documento, por exemplo, do LDAP, que foi feito assim por causa da migração do IPv4 para o IPv6, porque com isso, eu acredito que no futuro próximo, ou quando um novo funcionário for trabalhar lá, mesmo que não tão longe, ou para trabalhar junto, ou para substituir alguém, ele pode ler essa documentação do serviço, ou da configuração, ou da parte de suporte mesmo, para poder aprender de forma mais rápida do que ter que colocar o analista que está chegando e o analista que está mais velho, para perder 2, 3 dias numa semana, para poder ensinar aquilo ali que está no documento. Então, a documentação ela veio lá para, como é que eu vou dizer, para corrigir os erros, para mostrar os erros que aconteceram, para atualizar funcionário, porque quando o funcionário chegar, por exemplo, eu estou viajando, eu fiquei uma semana aqui em Porto Alegre. Os estagiários eles foram treinados a documentar tudo o que está acontecendo, tanto no nosso sistema de suporte, de chamados, quanto nos documentos, para que eu chegar lá segunda-feira, eu poder abrir os documentos, abrir o e-mail e ver tudo o que foi feito nisso aí. Ou, se precisar, corrigir uma documentação, a forma que foi escrita, mas os dados estão todos lá, mesmo de forma bruta. Porque, digamos que eu chegue na segunda-feira para trabalhar, o meu estagiário que vai na parte da manhã quebre a perna, ou, sei lá, passe mal, porque aproveitou demais o final de semana, ou por algum outro motivo. E aí ele não está lá para poder me falar, eu precisei fazer isso, isso e isso. Então, como tudo está documentado, os chamados foram fechados e tudo mais, essa documentação foi, como é que eu vou dizer, feita dessa forma. Em todos os níveis ela é feita, todos os usuários da rede, eles abrem chamado pela rede, então eu tenho um controle de tudo que foi feito. E aí a vantagem da documentação foi o seguinte: quando eu comecei em janeiro, na verdade eu assumi o cargo de analista de suporte de infraestrutura em fevereiro, a gente tinha uma média de 35 chamados mensais. Desses chamados mensais, uma média de 28 eram chamados críticos, alguma coisa que não está funcionando, uma máquina não está conectando, e os outros, sei lá, 7 chamados mensais eram de implantação, de serviço, de teste, porque da mesma forma que eu recebi um chamado para consertar uma impressora, eu recebo um chamado, posso abrir um chamado para poder documentar que de tal, eu gastei, sei lá, 5 horas da minha semana estudando HTML5. Então, o analista antigo, ele só tinha, dos 32 chamados abertos, ele só tinha 7 chamados que foi para uso dele. Coisas que ele quis fazer ali na empresa. Implantar coisa nova, estudar coisa nova. Os outros todos foram correção de problemas por causa da baixa documentação, da estrutura que não está tão bem
montada, porque foi uma coisa que foi sendo criada de acordo com o andamento das coisas. Deixa eu ver se tem... Tá. Aqui eu vou deixar aberto para perguntas daqui a pouco, mas... E aí é o seguinte, como eu disse, a gente está lá vai começar a migração de IP. Uma das diferenças do IPv4 para o IPv6 é que o IPv6 não suporta NAT. Então, todas as máquinas conectadas na rede, elas vão ter um IP válido na rede, na internet. Ela está conectada diretamente pela internet, mesmo que ela passe pelo meu firewall, mas está diretamente conectada à internet. E aí, o que aconteceu? Como que é a minha rede hoje? Eu tenho a minha WAN, que eu tenho lá um /27, que foi cedido pelo PTI. Esse /27 eu utilizo para colocar os serviços que estão disponíveis na internet. O site, o nosso Git, outros sites que a gente disponibiliza, os sistemas que as empresas, os clientes precisam testar que não estão na nossa rede. A gente tem uma DMZ, que é um /24, com os servidores que estão em produção. E uma outra LAN, que é um /24, que é a rede de desenvolvimento. Só que na nossa DMZ, o primeiro /24, é uma rede classe C com NAT, que é feito NAT das máquinas da nossa WAN. E a nossa LAN tem computador da administração, computador de desenvolvedor, servidores em desenvolvimento, Wi-Fi, todo mundo que está conectado no Wi-Fi fica na mesma rede. Então, assim, a nossa rede ela é muito bagunçada, a forma de colocar os IPs está muito bagunçada. Então, isso aí vai fazer o quê? Com que a gente resolva alguns dos problemas, como essa bagunça que a gente tem das redes. Então, eu tenho isso aí. Um outro problema que foi encontrado lá é que toda a infraestrutura foi criada de forma on-demand. Aí eu preciso colocar um servidor com um sistema feito em Java no ar. A pessoa criava uma VM nova, instalava o Apache Tomcat e pedia para poder, instalava o Postgres na máquina e pedia para poder direcionar. Então eu passei o Nmap logo quando eu assumi o cargo, eu tinha, sei lá, 7 Postgres rodando na rede, 5 Tomcats, uns 4 Apache, HTTP normal, uns 3 ou 4 Nginx, porque não foi criado de forma expansível os servidores. Então, praticamente tudo virtualizado, mas eu não tenho uma forma expansiva. Eu não consigo, por exemplo, aumentar a carga de um servidor se eu precisar, porque a forma que foi feita foi muito engessada. Então eles preferem criar vários servidores. E aí acontece que na hora que eu preciso atualizar, por exemplo, o Postgres, eu tenho que atualizar o Postgres em 6 máquinas diferentes. Quando eu preciso atualizar o MySQL em mais 5, 6 máquinas diferentes. Então, essa bagunça da rede e tudo mais, ela veio da baixa documentação. Porque a pessoa que colocou todos os servidores, montou toda a infraestrutura, não fez essa documentação de forma que seria usual para outra pessoa que assumisse o cargo. Então eu acho que a ideia é você tentar fazer a sua rede de forma que ela pode ser expansível, os serviços de forma que podem ser facilmente atualizáveis e a documentação de forma que ela pode ser facilmente lida e entendida por qualquer nível de instrução que a pessoa tenha naquele setor. Então eu tenho uma documentação que ela é mais simples, um capítulo que é mais simples, um capítulo que é bem intermediário, um capítulo que é mais o técnico. Por quê? Porque quando eu preciso que alguém da administração saiba o que eu estou fazendo, ele pode baixar o manual e ler o que é um LDAP. Na hora que o meu estagiário, que ele não tem acesso aos servidores, mas ele tem que saber como configurar, como está a configuração, ele pode ler um capítulo intermediário. E o próximo analista, ou um analista que for entrar para trabalhar comigo, ou alguma coisa assim, ele pode ler o capítulo mais prático, mais técnico, para poder entender o que está sendo feito, como que foi feito e para que foi feito daquela forma. Perguntas?
Alô? Boa tarde. Eu trabalho numa prefeitura, num município no interior aqui do estado, e lá também é bem caótico, assim, comecei lá há pouco tempo. Minha dúvida é na questão da documentação, se tu tem algum controle de versão e como que tu deixa isso disponível para todos. Se é uma wiki ou como é? Oi. Ah, tá. Então, essa forma de compartilhar, primeira parte da compartilhação do documento. A gente não usa nenhuma wiki ainda. A gente está usando a nossa própria intranet. A gente tem o nosso sistema de suporte, que é o Redmine. E nele eu consigo anexar documentos, ele salva, se for o mesmo documento, pelo nome, ele vai criar o próprio versionamento. E isso é disponibilizado pelo próprio Redmine. Então, na hora que eu chego no projeto infraestrutura, ou migração de infraestrutura, eu tenho toda essa documentação lá, de acordo com as chamadas. Então, eu tenho a tarefa, no caso, migração de LDAP. Então, ela tem todos os documentos que foram feitos do LDAP, todos os passos que foram criados, o tempo que foi gasto em cada documentação, em cada parte, em cada processo. Qual foi a outra pergunta? Ou foi só essa? Não, é isso aí, responde as duas já. Tem o controle da versão e disponibiliza para os usuários e para todo mundo. Então tá bem. Mais alguma pergunta? Obrigado. Sim, alguém? Tá, essa palestra eu bolei ela basicamente para falar mais de documentação. A ideia era mostrar algo mais prático, mas sempre focando na documentação. Essa é a versão, sei lá, 0.9, é um beta da palestra, que eu queria fazer já há algum tempo sobre documentação, e eu aproveitei o evento, aproveitei uma infraestrutura que eu acabou de conhecer para poder criar ela. Então, eu não sei se, por exemplo, essa forma de documentar vai ser a melhor lá para a minha causa ainda, mas é o que está agradando tanto a parte técnica quanto a parte administrativa, porque eles conseguem ler o manual sempre que é atualizado, porque na hora que eu atualizo uma versão, todo mundo que está no projeto recebe atualização dos documentos, e ela está sendo feita de acordo com o que a gente consegue implantar. Então, pode ser que, por exemplo, na Latinoec, em outubro, se eu der essa mesma palestra, eu vou ter alguns outros sistemas rodando, eu vou ter alguma outra forma de documentar que eu achei interessante, mas a ideia é que ela vai estar sempre sendo incrementada. E aí, sempre que eu dou uma palestra, eu coloco o slide aqui no meu site, que está aqui em cima, que é um blog, basicamente, para colocar esse tipo de conteúdo mesmo. E aí, se quiser fazer, por exemplo, a comparação do quanto cresceu a minha documentação, a forma de documentar, o que mudou de maio para outubro, lá vai ser um bom lugar para poder ver isso. Eu até uso isso para poder ver o que mudou de uma palestra para outra, da mesma palestra, do mesmo tema e por aí vai. Certo? Então, obrigado pela participação de vocês. Se tiver mais alguma pergunta, eu estou até o último horário lá no stand da revista Espírito Livre, ali ao lado ali do pessoal do PTI. E bom físico para vocês.